Você já recebeu um relatório e quando foi utilizar, percebeu que estava faltando alguma análise ali, alguma informação importante? Ou mesmo numa situação onde você tem um relatório que você já utiliza há algum tempo, mas de repente você precisa tomar uma decisão e sente falta de uma informação. E aí você tem que solicitar isso para a TI ou solicitar isso para que um usuário possa alterar esse relatório. Ou até mesmo você, usuário de negócio que produz os seus relatórios, entrega isso para que outras pessoas possam utilizar. E o tempo todo chovem novas solicitações. Falta uma análise, falta um gráfico, esse gráfico poderia ser diferente, você poderia alterar aqui. Saber que o Power BI pode dar mais poder para que cada usuário possa evoluir nas suas análises e gerar novas análises por conta própria? Eu sou Marcelo Moretti, especialista em BI, e eu vou mostrar para você nesse vídeo 6 formas diferentes que os usuários podem gerar as suas próprias análises dentro do Power BI. A primeira forma é utilizando painéis. Pouca gente utiliza isso. Você não vai conseguir criar novas análises propriamente dita, mas você vai poder organizar os seus dados, as suas análises, de um jeito mais prático para você. É uma ferramenta muito poderosa e que todos devem saber utilizar. A segunda forma, também dentro de painéis, é através de perguntas e respostas. Você pode criar uma análise ali, ao vivo, utilizando linguagem natural. Você pode perguntar para o Power BI algo como: eu quero ver as minhas vendas por vendedor dentro do mês, no mês atual ou no mês passado, e o Power BI vai montar o gráfico mais adequado para essa análise. Você pode até escolher o tipo de gráfico utilizando também linguagem natural. E se esse gráfico te agradar, você fixa ele e ele vai fazer parte do seu painel. Você não vai precisar pedir para ninguém criar este gráfico, basta que você tenha os dados dentro da sua base de dados. A terceira forma que você pode utilizar para gerar outras análises em cima dos relatórios recebidos é através da personalização dos visuais. Você pode pegar um relatório pronto, aquele gráfico específico que não faz sentido para você, você pode personalizá-lo e trocar o tipo de gráfico, trocar a dimensão, trocar os valores e recriar o seu relatório ao seu modo. Essa alteração vai ser só para o seu usuário, então isso não vai afetar mais ninguém dentro da empresa. E sempre que você quiser, você pode retornar ao relatório no formato original. A quarta forma é através da análise no Excel. Sabia que você pode utilizar o Excel para acessar os dados do Power BI e gerar novas análises? Que todo mundo conhece bem Excel, mas talvez alguns usuários, algumas pessoas não conheçam Power BI. Eles não vão ficar à vontade gerando novas análises ali. Então eles podem abrir o Excel, conectar nos dados do Power BI e gerar ali tabelas dinâmicas utilizando dados do Power BI. O legal disso é que essa conexão é segura, só quem tem acesso ao Power BI vai poder editar esse relatório em Excel e você pode também compartilhar esse relatório com outros usuários que não têm acesso ao Power BI. Eles não conseguirão mexer em nada além do que já está ali dentro do Excel e que você compartilhou com eles. É um recurso muito valioso e sem preconceito, dizendo que você tem um Power BI para usar o Excel. É uma ferramenta muito poderosa e que você precisa conhecer. O quinto jeito de você personalizar um relatório é você editando esse relatório. Neste caso, você vai ter que dar permissão de edição para o seu usuário. E ele vai poder alterar o relatório realmente. O ruim deste caso é que toda vez que ele editar um relatório, todos os demais usuários vão utilizar essa versão editada. Essa opção tem que ser tomada com muito cuidado e por um usuário bem específico que saiba o que está fazendo. E a última opção, que você pode dar muito poder para o seu usuário, é que ele possa criar novos relatórios usando a base do seu relatório. Isso mesmo, no Power BI você tem o relatório e você tem a base de dados. Você pode ter quantos relatórios você quiser utilizando essa mesma base de dados. Isso facilita porque você disponibiliza essa base, esse relatório para os usuários e caso ele não esteja satisfeito, ele pode conectar nessa base, que já está pronta, carregada, bonitinha, validada e criar novas análises e novos relatórios do jeito que ele quiser. Vamos lá para o vídeo, eu vou te mostrar agora na prática esses 6 modos de você personalizar o relatório. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de avaliar o nosso vídeo, dá um like, diz se você está gostando, se você não está gostando e deixa ali também o seu comentário. Diz o que mais a gente pode te mostrar para te ajudar. Quais são suas dúvidas do Power BI e o que mais você gostaria de saber. Vamos lá para o vídeo?
Vamos ver então 6 maneiras diferentes de você entregar mais poder para o seu usuário. Eu preparei aqui então um relatório utilizando o Power BI Desktop, e você vai poder entregar para ele melhorar esse relatório, sem entregar para ele o fonte, sem entregar para ele o seu arquivo do Power BI Desktop. Então eu publiquei esse relatório aqui dentro de um espaço de trabalho, e este usuário que eu estou usando para edição, ele tem agora um perfil de membro desse espaço de trabalho. Algumas funções podem variar dependendo do perfil que ele tem dentro do espaço de trabalho. Então, o primeiro jeito de você entregar um pouco mais de poder para o usuário, além da navegação padrão do relatório, de poder fazer filtros, de poder brincar com os gráficos, navegar nas páginas, poder criar indicadores, é você poder criar painéis. E isso todos os usuários vão poder criar. Então, como você pode criar um painel dentro do Power BI? Cada usuário pode escolher o layout que ele quer ver os gráficos, ele pode criar um painel de vários relatórios, ou ele pode criar um painel de vários elementos contidos em várias páginas dos seus relatórios. Então, o painel de cada usuário vai ser uma visualização muito mais simples que o relatório completo, talvez aquilo que é essencial para cada usuário. Então, como eu posso criar um painel? Em cada elemento que eu tenho na minha tela, eu passando o mouse sobre ele, eu posso clicar aqui no fixar visual e colocar esse visual dentro de um painel. Vou chamar aqui de painel comercial, que seria o meu painel. E vou fixar esse bloco dentro do meu painel. Vou colocar aqui um outro gráfico. Vou colocar um terceiro gráfico dentro do painel. Esse painel, então, ele vai ficar disponível aqui dentro do meu workspace também. E eu posso ajustar o layout desse painel de acordo com a minha necessidade. Posso colocar aqui os elementos do tamanho e formato que eu quiser. A facilidade disso é que cada usuário pode trazer para cá só aquilo que te interessa. Esses painéis serão atualizados todas as vezes que os relatórios forem atualizados, e ele é a porta de entrada de cada relatório. Então, se eu estou dentro de um painel e clicar em qualquer elemento desses, ele vai me levar para o relatório de onde esse elemento veio. Então, dentro do relatório, eu posso explorar os dados. Dentro do painel, seria só a minha primeira visualização. O importante é que o painel também pode ser filtrado. Então, quando eu aplicar qualquer filtro e fixar esse elemento no painel, ele também pode analisar dados sem nenhum tipo de filtro e com alguns filtros. O mesmo vale para os gráficos e qualquer outro visual. Então isso facilita porque eu posso ter até comparações e exibição de mesmos valores com filtros diferentes na mesma tela. Então esse é o nosso primeiro nível. Ensine seus usuários a criar painéis e eles vão poder criar visualizações exclusivas de algo que só eles estão querendo ver. O segundo nível e o segundo tipo de personalização que cada usuário pode criar é através do recurso também do painel Faça uma pergunta sobre seus dados. Vou voltar aqui para o relatório. E dentro do relatório, eu estou analisando aqui as minhas vendas, mas eu não tive aqui um gráfico por vendedor. A pessoa que desenvolveu o relatório me entregou o relatório, mas no momento não tinha nenhuma especificação, não foi feito um gráfico por vendedor, só que hoje eu preciso saber quem são os meus melhores vendedores. E aí eu posso, então, dentro do painel, criar aqui o meu gráfico de vendedores utilizando este recurso de perguntas sobre os dados. Então, eu vou simplesmente chamar os meus dados e vou pedir para ele me mostrar as minhas vendas por vendedor. E ele vai criar um gráfico para mim de vendas por vendedor. E eu, concordando com esse gráfico, eu vou fixar esse visual dentro do meu painel. E a partir de então, o meu painel tem o meu gráfico de vendas por vendedor. Toda vez que os dados do relatório forem atualizados,
o meu gráfico de vendas para o vendedor também será atualizado. E esse é um gráfico, então, pertencente a esse usuário, ao painel deste usuário. Então, esse é o nosso segundo jeito de dar poder para o usuário, permitir que ele faça perguntas sobre os dados. Ensine ele sobre como fazer essas perguntas. Você sempre vai colocar uma medida por uma dimensão. Posso colocar uma segunda dimensão ou um período. Então, eu posso colocar aqui este ano. E aí ele já vai filtrar somente as vendas desse ano. E posso ainda escolher e falar que eu quero ver este relatório num gráfico de pizza. E aí você pode fixar e montar o relatório na mão. Explore um pouquinho esses recursos, ensine para o usuário e eu tenho certeza que ele já vai começar a desenvolver algumas análises e não vai te encher tanto saco para criar algumas análises simples. O terceiro jeito de você entregar poder para um usuário é permitir que os usuários personalizem o seu relatório. Então, para usar essa opção, você tem que habilitar isso lá no Power BI Desktop, em Arquivo, Opções e Configurações, Opções novamente. Vai lá nas configurações do arquivo atual, configurações do relatório e habilite permitir que os leitores do relatório personalizem os visuais de acordo com as necessidades deles. Esse é um recurso novo, ainda está em beta, mas você já pode habilitar para os seus usuários. Lembrando que, depois que você habilitar essa opção, você tem que republicar o relatório para fazer efeito aqui na web. E como funciona isso? Em cima de cada gráfico que você montou, ele tem um botão novo que permite que o usuário personalize esse visual. Então, ele não gostou desse gráfico, ele queria um gráfico aqui por vendedor, e eu posso dar o poder para o usuário para que ele troque este gráfico na visão dele. Então, olha só, quando eu cliquei aqui no personalizar, ele tem aqui o tipo de visualização, então os tipos de gráficos padrão do Power BI, eu não quero esse gráfico, esse tree map, eu queria um gráfico aqui de colunas, e eu não quero ver por marca, eu quero ver aqui por vendedor. Aí uma coisa importante, né? Eu sempre digo para quem faz o treinamento com a gente. Dê para suas tabelas e para suas colunas de dados nomes que sejam amigáveis e intuitivos para o seu usuário. Eu não gosto daquela opção de TI, de colocar o nome das tabelas de F vendas, D calendário, D cliente, de vendedor. Cara, ninguém precisa saber o que é uma dimensão ou um fato. O usuário não precisa saber disso. Isso é intuitivo para eles. Isso é coisa de TI. Então não use essas nomenclaturas no que você entrega para o usuário. Se você quiser utilizar isso em algo interno, pode até utilizar. Mas o nome das tabelas e o nome das colunas, quanto mais simples e amigáveis, melhor isso vai ser para os usuários dos seus relatórios. Ele vai entender e vai se encontrar muito mais fácil nesse relatório. Então eu vou trocar aqui, olha, de marca, eu vou colocar aqui para vendedor. E aí eu troquei agora aqui o meu gráfico de um tree map por marca para um gráfico de colunas por vendedor. Terminei de configurar a minha análise, eu vou fechar aqui e eu já tenho o meu gráfico aqui. Qual que é o problema disso daqui? Se eu sair e entrar de novo, ele volta a ser um tree map. E se eu republicar esse relatório, ele também perde essas atualizações. Então, o que eu tenho que fazer quando eu criar uma edição no meu perfil? Eu vou aqui nos indicadores. Lembra como é que cria os indicadores? Tem um vídeo também falando sobre isso no canal. Você pode vir aqui, adicionar um indicador pessoal. E eu vou fazer aqui, olha, eu vou chamar ele de minha visualização. E vou dizer que esse daqui é o meu indicador padrão. Ou seja, todas as vezes que eu entrar neste relatório, este gráfico será exibido ao invés do gráfico padrão. E o detalhe é que eu fiz a alteração aqui só no meu relatório. Todos os demais usuários continuam vendo o relatório padrão que foi entregue para eles. Então esse poder vai me permitir que eu troque algumas visualizações que não fazem sentido para mim por outras que vão me dar uma análise mais correta para o meu negócio naquele momento. Próximo tipo de visualização. Nível 4 de análise do usuário. Então eu posso vir aqui em exportar e pedir para analisar estes dados no Excel.
que o Power BI vai fazer? Ele vai abrir o meu Excel com uma conexão ao Power BI. Então, se o seu usuário conhece muito de Excel, ele domina o Excel, mas ele não sabe como personalizar um relatório no Power BI, ele pode abrir o Excel conectado ao Power BI e realizar de lá todas as suas análises. Quando eu vim aqui exportar e selecionei analisar no Excel, ele abriu um arquivo aqui do Excel. Quando eu abrir esse arquivo, ele vai conectar no Power BI, na nuvem Microsoft, e vai começar a trabalhar com os dados que estão hospedados na nuvem. Então, mesmo que você tenha um arquivo muito grande, mesmo que você tenha muitos dados, você vai conseguir trabalhar com isso no Excel. Quando eu abrir o Excel, então, eu preciso habilitar a edição e eu preciso estar logado com um usuário que também tem acesso àquele modelo de dados. Se eu não estiver logado com um usuário que tem permissão para enxergar aquele arquivo do Power BI, eu não consigo visualizar dados nenhum. E quando eu abrir o Excel agora, eu tenho aqui uma conexão direto com o Power BI e uma tabela dinâmica que os usuários podem usar aqui para navegar. E aí ele pode criar a análise que ele quiser aqui dentro do Excel. Eu vou fazer então uma análise de vendas por cliente, por período, por marca. Então vou colocar aqui o cliente dentro das linhas, como uma tabela dinâmica. Vou trazer aqui as minhas vendas para valores. E vou colocar aqui a minha marca dentro das colunas. Ou seja, uma tabela dinâmica tradicional. Posso trazer campos aqui também para os filtros. Vou visualizar esses dados somente em um estado específico ou outro. Ou seja, é uma tabela dinâmica dentro do Excel, só que utilizando os dados lá da nuvem do Power BI. Se eu utilizar esse recurso, salvar esse relatório e enviar para qualquer outra pessoa, ela vai ver exatamente os dados que estão dentro da minha tela, o meu conjunto de dados inteiro. Aquele volume grande de dados continua no Power BI. O que eu tenho nesse Excel é só o que eu estou vendo nessa tela. Então eu não preciso me preocupar com o tamanho de arquivo muito grande. Outra vantagem é que eu posso salvar esse arquivo dentro da minha máquina e a qualquer momento, quando os dados forem atualizados, eu clico aqui em dados, atualizar tudo, ele vai reconectar no Power BI, baixar os novos dados e minha análise está pronta para o que eu precisar. Isso aqui me permite então fazer outras fórmulas, fazer alguns cálculos. A quarta maneira que eu posso entregar poder para o usuário é permitir que ele edite o relatório. É algo que eu não recomendo que você faça, mas dependendo do usuário que você tem, você pode permitir que ele edite o relatório e troque alguns dados. Neste caso, ele vai clicar em editar, desde que ele tenha permissão para isso, e ele vai ter aqui um ambiente muito parecido com o Power BI Desktop, onde ele vai poder trocar qualquer tipo de gráfico, qualquer dimensão, qualquer medida, e mexer no meu relatório por completo, criar novas páginas, criar novas análises, colocar novos filtros, ou seja, ele tem acesso a toda a minha base para fazer o que ele quiser de relatório. O que ele não consegue fazer nesta edição? Ele não consegue mexer em fórmulas, editar ou criar novas medidas e ele não consegue mexer na carga dos dados. Mas todos os dados disponíveis na base ele pode usar para criar novas análises. Quando ele terminar de fazer a edição, ele pode salvar esse relatório e deixar ele disponível para todos os usuários. Toda alteração que ele fez, quando eu publicar um novo relatório, ele vai perder. Então eu também tenho que saber se tem alguém editando algum relatório para que eu possa sempre buscar a última versão online e não a versão que é a última que foi publicada. E a última forma onde você pode entregar mais poder para os seus usuários é através do acesso aos conjuntos de dados. Vamos ver como isso funciona. Vou criar aqui um novo relatório. E nesse novo relatório, eu vou conectar então aos conjuntos de dados do Power BI. Então, todos os conjuntos que o meu usuário tiver acesso, eu vou poder visualizar e eu vou poder criar um relatório em cima desse conjunto de dados. Então, aquele relatório que está publicado, ele mantém o relatório
com todos os dados e com todas as informações do jeito que eles estão. E quando eu abro aqui e crio um novo relatório com o mesmo conjunto de dados, ele vai acessar somente a base e vai criar um relatório totalmente paralelo. Todas as informações que eu tenho dentro dessa base vão ficar disponíveis para que eu possa editar. E aqui eu tenho uma vantagem, eu não consigo editar medidas, como lá na edição online, mas eu consigo criar novas medidas. Então, caso tenha algum cálculo que não foi feito, alguma fórmula que eu queira colocar, eu posso criar aqui sem nenhuma restrição. E eu começo um relatório do zero. Eu vou começar aqui a montar todas as minhas análises, uma a uma, do zero. Quando eu terminar de construir o meu relatório, eu posso publicar esse relatório online. Ele está compartilhando os mesmos dados do relatório 1. Então, caso tenha alguma alteração naquela base do primeiro relatório, eu posso ter problemas aqui no meu relatório. É bom combinar essa jogada antes de sair criando relatórios em cima da base de outras pessoas sem a permissão. Qualquer alteração pode gerar erros no seu relatório. E você pode criar aqui o que você precisar a mais dessas análises. Então essas são algumas formas de você dar poder ao usuário para que ele possa criar as suas análises sem ter que te pedir o tempo todo alguma coisa a mais daquilo que você está fazendo. Então, se você gera um relatório, seja isso para um diretor, seja para um analista, para qualquer pessoa da sua equipe que queira acessar esse relatório e queira alguma alteração, essas são formas possíveis dessas pessoas poderem realizar as suas alterações. Então, relembrando, a gente pode permitir que os usuários criem painéis, que eles criem novos gráficos através de perguntas e respostas, que ele personalize o visual através do novo recurso que saiu aí há poucos meses, que ele faça suas análises utilizando o Excel conectado no Power BI, que ele edite o relatório online ou que ele crie um novo relatório em cima da sua base de dados. Espero que você tenha gostado. Não esquece de avaliar o vídeo, se você gostou, se você não gostou, e também deixar o seu comentário. Se tiver alguma sugestão, também pode deixar aqui nos comentários que nós vamos preparar novos conteúdos para você. Um abraço e até o próximo vídeo.